Grande privilégio estar retornando a esta casa de oração e, como sempre digo, uma grande responsabilidade em trazer a palavra do Senhor. E com este temor em mente, no coração, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro segundo escreveu Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele cerca de 600 homens, Saul e Jonatas seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada, nem lança, pelo que todo Israel
tinham de descer aos filisteus, para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo, para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo, para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nesta noite, Pai. Que possamos, Senhor, aprender da tua palavra, Pai. Que possamos entendê-la, Senhor, e possamos praticá-la para a glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito Santo me auxilie, Senhor, porque eu necessito da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude nesta noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a cena aqui é bem clara. Estamos num texto que lemos, um cenário de guerra, de luta, de batalha, de aflições para esse povo. Não sei você, mas muitas das vezes, devido a alguma circunstância que nos acontece, nós somos forçados a tomar certas atitudes, e muitas delas nós sabemos e conhecemos que não são da vontade do Senhor. Muitas das vezes nos precipitamos em nossas atitudes. E é isso que nós vamos ler no texto que lemos. Nós estamos diante aqui, Saul está em guerra contra os filisteus, mas antes disso nós vemos o povo de Israel, que era governado pelo Senhor, governado pelo nosso Deus, um governo teocrático, onde que Deus governava toda a nação. Essa nação agora, vendo todo o cenário que a rodeia, prefere e pede um rei, tirando totalmente Deus da jogada, querendo um rei como os reis das outras nações, um rei que pudesse guerrear, um rei que pudesse lutar contra outras nações e civilizações. Quando Israel escolhe um rei, ele escolhe pela aparência somente. Ele olha para Saul, todos nós conhecemos a história, um homem forte, de guerra, bem aparentado, e escolhe Saul. Mas quando o profeta diz isso para Deus, Deus diz para o profeta dizendo: eles não rejeitaram a ti, Samuel, porque Samuel deu os conselhos para a nação, mas eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim como o Senhor, como governante dessa nação. E Deus concedeu a vontade daquele povo, lhe dando Saul. E quando nós vemos aqui este cenário, nós vemos o cenário complicado para o povo de Israel, um cenário onde todas as pessoas que estavam junto com Saul, nós vemos que não havia armas, não havia espadas na mão deles, totalmente dependente do Senhor. Somente Jonatas e Saul que tinha armas para a guerra. E nesse contexto, nós vemos que Saul monta toda a estratégia militar, toda a estratégia de guerra para lutar contra os filisteus. E ele então vai para certas cidades estratégicas, Miquimás e Gilgal, cidades que ficavam no centro, onde ele pudesse guerrear, e da onde que viesse
qualquer um dos inimigos, seria fácil para ele ir para todos os cantos. E assim ocorreu, ele ficou com 2.000 homens ao seu lado e 1.000 com Jonatas. E Jonatas, confiando também no Senhor, toma a iniciativa da guerra. E a palavra de Deus diz que Jonatas combate os filisteus e vence. E Saul, ouvindo o que Jonatas tinha feito com os filisteus, ele faz tocar a trombeta diante do seu povo, anunciando a vitória, trazendo a glória para si. Então talvez ali nesse momento Saul entende daquilo que o profeta Samuel havia dito no capítulo 10, e verso de número 8, que diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Saul, vendo a vitória de Jonatas em Miquimás, ele ouve o conselho do profeta a princípio e vai para Gilgal, à espera de Samuel, profeta, para ele receber aquilo que ele poderia, o que ele deveria fazer. E após ele chegar em Gilgal, a palavra de Deus diz que os filisteus vieram com grande ira, porque Israel tinha combatido por meio de Jonatas. Vencido aquele povo, veio com grande ódio, como homens, e a Bíblia usa a palavra como areia do mar. Muitos vieram contra os filisteus, contra os israelitas. E aí que começa o grande desastre na vida de Saul. Nessas circunstâncias, Saul vai para Gilgal. Completa-se os 7 dias que o profeta tinha ordenado. A ordenança era clara, a ordenança era simples. Ele esperara o profeta 7 dias em Gilgal, até mesmo que ele ouvisse a palavra do profeta e pudesse agir. Mas a palavra de Deus diz que quando os filisteus vieram com grande ira, com grande furor, o povo se encontrou em desespero. Muitos fugiram, alguns se esconderam em cavernas, alguns se esconderam em cisternas, alguns se esconderam em túmulos, alguns passaram o Jordão. Israel foi apertado em grande sufoco e aflição. E Saul foi forçado a tomar decisões. E a palavra do Senhor nos diz que no meio dessa circunstância, ele toma a primeira decisão. Diz que passando 7 dias, Saul, vendo que o profeta Samuel não chegara, que o povo tinha se espalhado dali, ele diz: trazei-me o holocausto para que eu sacrifique ao Senhor. O primeiro pecado de Saul em Gilgal foi a insensatez de não ouvir uma ordenança clara e de não confiar numa ordenança clara que o profeta Samuel lhe tinha falado. Ao violar a ordem do Senhor, lá em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Saul, no seu próprio entendimento, ele acreditou que ele poderia sacrificar ao Senhor e obter a bênção de Deus na batalha.
Ele achou que ele poderia fazer isso. Mas todo israelita sabe que desde pequeno que quem deve fazer os sacrifícios era somente o sacerdote, vindo da tribo de Levi. Mas ele achou que ele poderia fazer aquilo e obter a bênção do Senhor. Meus amados, todas as vezes que transgredimos as ordens claras do Senhor, nós estamos agindo com insensatez, como nécios diante do Senhor. Meus irmãos, há algumas ordenanças claras para nós, que o Senhor nos deixa para que nós possamos cumpri-las. Saul, forçado às circunstâncias, ele tomou decisões que não agradou ao Senhor. Quando Samuel chega ao profeta e vê que ele tinha feito aquele sacrifício, ele pergunta: o que fizeste? Saul saiu ao encontro de Samuel para o saudar, como se aquilo que ele tinha feito não fosse nada, não fosse pecaminoso contra o Senhor. E quando Samuel olha para aquilo, ele diz: o que fizeste? Isso me lembra uma pergunta que Deus fez lá no jardim do Éden, quando Adão pecou contra o Senhor. Deus perguntou a ele: o que fizeste? Por não cumprir uma ordem clara e objetiva do Senhor, que era não comer da fruto, mas ele desobedeceu e comeu o fruto que o Senhor lhe tinha ordenado para que não fizesse. E neste mesmo momento aqui, Saul também oferecendo sacrifícios oferecendo sacrifício, coisa que era para o sacerdote fazer, ele descumpriu uma ordem do Senhor. E quando Samuel lhe pergunta: o que fizeste? Nós vemos uma justificativa. Olha a justificativa no verso de número 11, que Saul dá a Samuel. Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amados, quantas das vezes pressionados devido às circunstâncias, nós temos que tomar decisões, e até que ponto nós estamos dispostos a obedecer à ordenança de Deus. Talvez um homem desempregado, ele possa dizer: eu preciso sustentar a minha família, e ele vai roubar. Às vezes, nos nossos relacionamentos, alguém nos feriu, e nós não perdoamos, e nós dissemos: devido àquilo que aconteceu, nós não liberamos o perdão para aquela pessoa. Quantas das vezes relacionamentos de casais são quebrados, talvez por uma falha de comunicação. Pessoas traem seus cônjuges por motivos banais e justificando aquilo, colocando ainda as desculpas daquilo que está fazendo, como se fosse culpa dos outros. Foi o que Saul fez. Saul, vendo que Samuel não chegara, ele disse: vendo que tu não chegaste, fui lá e ofereci o holocausto. Quantas das vezes nós justificamos, meus irmãos, os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos erros, colocando a justificativa e a culpa em outros, mas não em nós.
não olhando para o nosso coração orgulhoso e pecaminoso. Quantas das vezes, meus irmãos, perdemos a chance de sermos abençoados por um pouquinho só mais de obediência, e o Senhor nos concedia a bênção. Nós vemos que o pecado de Saul lhe trouxe grandes prejuízos. A palavra de Deus diz que por causa deste pecado ele perdeu a dinastia do seu reino. Irmãos, Deus quer abençoar o seu povo. E muitas das vezes não alcançamos a bênção por causa dos nossos pecados, meus irmãos. Mal acabara ele, verso 10, de oferecer o holocausto, Samuel chega. Persevere na obediência, meu irmão. Lute contra, muitas das vezes, os nossos desejos que devido à circunstância nos faz pecar contra o Senhor. Talvez você lá no seu trabalho, para você manter o seu emprego, você precisa mentir de alguma forma, de algum jeito. Quantas pessoas para manter o seu emprego por um erro que ele cometeu, ele mente para que ele não perca o seu emprego. Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, à vontade do nosso Deus? Recentemente, aconteceu algo que muito chateou o meu coração. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que é verdade que nós muitas das vezes somos forçados a fazer coisas que não agradam ao Senhor, para muitas das vezes achando que isso é bom para nós. Um jovem rapaz, ele passa algumas dificuldades. Só ele trabalha na sua casa, tem três filhos. Conversando com ele, ele me disse: minha esposa entrou para conseguir aquele recurso do governo que ajuda quando as mulheres têm filho. E sabe o que é pior, meus irmãos? Quando ele me falou isso, ele disse assim que para conseguir o recurso, a esposa dele teve que mentir, dizendo que estava separada dele, para que ele pudesse conseguir. E quando eu questionei, porque ele é conhecedor da palavra nesse sentido, ele me disse: os corruptos roubam, justificando, meus irmãos, o seu pecado. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso. O segundo pecado de Saul foi a questão do culto. Quando ele sacrifica ao Senhor o holocausto que ele não deveria fazer, ele está descumprindo uma ordem de culto. Quantas igrejas estão introduzindo no culto ao Senhor coisas que não são ordenanças de Deus, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não glorificam o seu nome. Saul achou que fazer era a mesma coisa de fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, Saul achou que trabalhar nesse sentido, ele estava fazendo a vontade do Senhor, mas não, Deus queria obediência sincera de coração. Na repreensão de Samuel a Saul, Samuel nos lembra que se quisermos fazer a obra de Deus, devemos fazê-la de acordo com a palavra de Deus. Saul não estava seguindo uma agenda própria, mas ele estava seguindo a agenda de Deus. Irmãos, nós
como igreja do Senhor, estamos seguindo a agenda de Deus. Nós devemos prestar culto ao Senhor como Ele nos pediu. Não podemos introduzir nos meios das nossas igrejas coisas que Ele não concorda. Cristãos e igrejas arriscam alcançar o mesmo resultado hoje quando adaptam a adoração da igreja e os planos para crescimento da igreja a modelos mundanos, derivados do entretenimento e dos negócios, em vez de aplicarem fielmente os tipos de ministérios ensinados e exemplificados na palavra do Senhor. Quantas igrejas, meus amados, nós estamos vendo que não aplicam o evangelho, mas são modelos mundanos de negócios, de entretenimento. Mas nós devemos nos manter firmes e fortes para não cair nessa cilada, para que nós continuemos adorando ao Senhor da maneira que Ele quer e cultuando a Ele da maneira que Ele quer. E quando Saul comete estes erros, a palavra de Deus diz que ele perde a dinastia, perde a bênção do Senhor sobre a sua casa. Talvez ele não seria o rei de Israel perpetuamente, mas talvez Jonatas, que era o seu filho, e junto com Davi, talvez pudesse reinar e ser abençoado juntamente com Davi. Mas ele perdeu tudo isso por uma irresponsabilidade e por causa do seu pecado. Aí chega no verso de número 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus está procurando homens e mulheres que lhe agrade, que obedeça a sua palavra, que escute as suas ordenanças e aplique isso na sua vida. Isso é uma referência a Davi. Lá em Atos 13, verso de número 22, a Bíblia nos confirma, dizendo: o homem que agrada a Deus. 13:22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós vemos um contraste do homem que agrada ao Senhor, que justifica os seus pecados, e o contraste do rei Davi, que mesmo diante de todas as circunstâncias que foi-lhe colocada, obedeceu ao Senhor. Vamos ver se isso não é verdade. 1 Samuel capítulo 24, se não me engano, a Bíblia fala que Saul estava perseguindo Davi, e ele se esconde na caverna de Adulão, e chegando, Saul entra na caverna de Adulão, e Davi teve a oportunidade de fazer o que com Saul, que estava perseguindo, que queria matá-lo, que queria prejudicar a sua vida. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas o que ele responde é glorioso. Ele diz, de forma alguma tocarei no ungido do Senhor, obedecendo uma das ordenanças claras de Deus: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele não fez muitas das vezes aquilo que estava desejo do seu coração, mas por temer ao Senhor, por obedecer ao Senhor, ele preferiu deixar Saul
para que o Senhor também fosse glorificado por meio da sua vida. Aí você pode me dizer assim, mas Davi pecou. Pecou. Mas em vez de justificar o seu erro, ele olhou para Deus e confessou o seu pecado, se arrependendo do seu pecado. O pecado deve nos trazer essa condição de clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, tristeza por ter desobedecido às ordens claras de Deus. Davi, um pecador salvo pela graça, é um tipo mais brilhante do seu mais brilhante descendente, Jesus Cristo. Nós vemos no decorrer de Atos, do verso 22, o verso 23 vai dizer: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Meus irmãos, Jesus também teve as provações na sua vida. E para mostrar que ele é um homem que agradou ao Senhor de todo o seu coração, nós vemos que na tentação do deserto, ele jejuando 40 dias, o diabo lhe tentou, mas ele preferiu obedecer à palavra do Senhor. O sucesso de Jesus como homem significa que temos um rei que reina seguro de um trono eterno. Hebreus 1, 8-9 vai dizer assim: alegra-se, mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Meus irmãos, nós podemos ter essa esperança. Jesus Cristo, ele cumpriu todas as ordenanças de Deus fielmente, ele não falhou nas ordenanças de Deus, e a sua justiça é aplicada a nós. Romanos 5, 18, 19. Como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Nós vemos o contraste, meus irmãos. Saul e Davi. Saul justificou os seus erros e não agradou ao Senhor. Davi cometeu erros, sim, mas o seu coração era temente ao Senhor. O seu coração era de um interesse imenso de fazer a sua vontade. E quando pecou, se arrependeu dos seus pecados e voltou-se para Deus. O que nós podemos aprender com essa passagem, meus irmãos? Primeira coisa que nós podemos aprender é que para agradar o Senhor nós precisamos obedecer a sua palavra. E para isso nós temos Cristo, que estabelece um padrão para a sua obra na nossa vida. E Ele nos molda segundo a semelhança, para que nós, segundo a sua semelhança, para que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Então Cristo, a fé nossa em Cristo Jesus molda o nosso caráter, molda a nossa vida, deve confrontar o nosso pecado e nos faz retornar para o Senhor. Ele é o padrão para nós de um homem que cumpriu todos os requisitos e o padrão de Deus. Ele é o padrão para que nós possamos segui-lo. Ele é o padrão para a nossa santificação. Ele é o padrão para a nossa vida.
A segunda coisa que nós podemos aplicar para a nossa vida, meus irmãos, é que nós, no decorrer das nossas vidas, nós poderemos pecar. Mas devemos nos arrepender e termos a segurança que Cristo, o nosso Senhor, cumpriu toda a lei de Deus para nos justificar e perdoar dos nossos pecados. Então você está seguro na mão desse Cristo. Você está seguro na fé desse Senhor. Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e estes serão o meu povo. A obra de Deus nos seguidores do seu Filho é fazer de nós homens e mulheres que lhe agradem. Meus irmãos, se nós somos filhos do Senhor, tementes ao Senhor e queremos lhe agradar, a palavra de Deus deve estar sempre em nossos corações. E ela nos molda, ela nos inspira a buscar mais da parte do Senhor. E isso nos faz verdadeiramente homens e mulheres que agradam ao nosso Deus, quando confiamos toda a nossa vida, tudo que nós vamos fazer para o nosso Deus. Então, meus irmãos, diante de todas as circunstâncias que você for colocado à prova, e o nosso coração é tentado, muitas das vezes, a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, lembre-se que obedecer ao Senhor, como nos capítulos posteriores, é melhor do que nós sacrificarmos. Então, obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos traga prejuízos de alguma forma. Se eu tiver que falar a verdade, mas perder o meu emprego, que fale a verdade, para que o Senhor seja glorificado e exaltado por meio das nossas vidas. Não deixe que as circunstâncias façam você pecar contra Deus. Não deixe que as aflições faça você não obedecer à palavra de Deus, mas que tudo isso seja para que você se lembre do seu Criador, do seu Deus, e que Ele te capacite e me capacite para cumprir aquilo que Ele deixou ordenado para nós. Amém?